Qual é a banca do seu concurso, FGV ou VUNESP? Fique neste vídeo até o final que eu contarei a você 5 grandes diferenças entre as duas bancas que na matéria de língua portuguesa você precisa saber. Eu sou a professora Juliana de Cássia, professora de língua portuguesa da Mike School, a escola preparatória que mais aprova candidatos nos concursos da Polícia Militar de São Paulo. Se você ainda não é nosso aluno, precisa conhecer www.mikeschool.com.br. Conheça os nossos cursos. Vamos falar agora sobre essas 5 diferenças. Vamos ver então o que pode impactar positivamente no seu concurso. Primeira grande diferença, gente, é a profundidade teórica que as duas bancas se diferenciam. A FGV, um pouco mais técnica, aprofunda um pouco mais as teorias, tanto na parte morfológica, sintática, como na parte de textos. E a VUNESP se apresenta um pouco mais acessível, um pouco mais interpretativa. Segundo os próprios resultados dos alunos, eles se garantiam mais com a VUNESP antes da FGV entrar no páreo, né? Agora a FGV tem oscilado aqui nos concursos da PM, soldado, cabo, sargento, CFO, ora VUNESP, ora a FGV, ficamos sempre no aguardo da banca. Lembrando sempre que a teoria ela deve ser estudada por você independente da banca. Conhecer o padrão da banca é muito importante, por isso estude com a Mike School. Nós fazemos esse afino aqui para você após a publicação do seu edital, certo? Mas vamos para o que interessa, a profundidade teórica dentro de uma charge, por exemplo, que aparentemente seria tranquila. Como que fica dentro então de uma charge? As duas bancas. Olha lá, VUNESP, assinale a alternativa que apresenta corretamente a crítica central da tira. Significa que você precisa entender a tira antes de ir para as alternativas. Vamos lá? Viaje pelo mundo, conheça novos lugares, a vida está passando. Tem uma menina aqui deitada na árvore, olhando no celular com várias dicas vindas do celular. E então a árvore diz, droga, e eu nunca saio daqui. Na própria tira, há a reflexão, até as árvores ficam ansiosas com tanta propaganda. Então a crítica está aqui no celular, há muitas propagandas, mas que a árvore não pode sair do lugar, também sente essa ansiedade. Então a palavra-chave aqui é ansiedade. Você deve procurar dentro das alternativas algo que se relacione com a ansiedade, porque foi o link que foi feito entre o humano e a árvore, certo? Palavras como conexão, internet, que também estão aqui dentro das críticas, certo? Bom, vamos para as alternativas. O uso de celulares tem se tornado intenso, não apenas na cidade, como também no campo, onde se costumava relaxar. Apesar da personagem estar relaxando aqui dentro desse contexto, não há nada sobre cidade, então extrapola a tira. Na B, as pessoas que fazem uso frequente de redes sociais deixam de observar o impacto em suas relações ao redor. Isso é uma verdade, sim, mas não uma verdade da tira. Aqui a extrapolação não está dentro do texto. Isso pode confundir a cabeça do guarda, né? Pensar, não, isso é uma verdade, mas não é uma verdade da tira, não é a crítica central desta tira. Então, extrapola. As propagandas na internet atrapalham o uso dos celulares, fazendo com que as pessoas prefiram outras atividades? Não, a menina estava exatamente no celular, então ela não prefere outra atividade. Ela prefere ficar no celular mesmo. O excesso de propaganda na internet sobre o que fazer com a própria vida estimula a sensação de ansiedade? Olha lá, apareceu nossa palavrinha. Apareceu ansiedade, apareceu internet, o excesso de propaganda, já que ela teve 3 avisos ali, fez com que ela ficasse, né, estimulada, ficasse ansiosa. Então, o excesso de propaganda, sim, faz com que a própria vida, né, seja estimulada pela sensação de ansiedade. Sim, essa é a correta. As pessoas que seguem as propagandas das redes sociais acabam viajando mais e tendo maior qualidade de vida? Pode até ser uma verdade, mas não é uma verdade do texto, da tira aqui. Então, não é uma possibilidade, extrapola também. Agora, vamos ver na FGV qual o modelão de exigência aqui.
Veja, analise o cartaz a seguir. Aqui eu tenho deixa baixo, preço baixo. Você lembra desse meme? Deixa baixo, deixa baixo. Era uma época, né, de um meme, então. Mas essa questão é 2025. Tudo aqui é 2025, hein? Estamos falando de um perfil de VUNESP, de FGV do ano vigente, certo? Então, o Burger King está vendendo aqui um combo com Pepsi, batata e hambúrguer por R$ 15,90, combo cheeseburger com batata pequena. E aqui baixo app, né? Aqui abaixo de tudo. Abaixo de tudo mesmo, tem letrinhas miúdas, não conseguimos identificar o que é. Sobre o cartaz, assinale a alternativa incorreta. Veja, estamos analisando figuras, mas pode aparecer cartaz, charges, tiras, enfim. São coisas diferentes, mas o objetivo é o mesmo, avaliar figuras, interpretar figuras. E a FGV costuma pedir que você faça inferências. O que é isso? Deduções. Você precisa deduzir algumas verdades. Por isso que eu falo muito sobre extrapolar. É porque existem verdades reais, verdades do dia a dia da nossa vida, mas que no texto, na charge, na figura, não é uma verdade. Então veja, as imagens agradáveis ajudam a venda? Sobre o cartaz. As imagens agradáveis ajudam a venda? Sim, poxa, vem uma batata, um lanche, um refrigerante ali geladinho, né? Sim, ajudam a venda, é uma verdade, mas ela quer a errada. O refrigerante não está anunciado no texto, olha lá. É a interpretação ipsis literis ali. Enquanto que na VUNESP você consegue interpretar de maneira mais global, compreender o texto na FGV, é ali, preto no preto, branco no branco. Veja, o refrigerante não está anunciado no texto, não, ele está anunciado na figura. No texto eu tenho combo cheeseburger com batata pequena. Ah, professora, mas combo significa que o refrigerante também está presente. Isso é subjetivo, isso é FGV. A FGV apresenta, então, certa subjetividade que você precisa, quando isso acontece, identificar qual está mais correta. Quando você vai a um fast food, você fala assim, eu quero um Big Mac, quero um Whopper. A pessoa fala assim, só o lanche ou o combo? Você entende que o combo entra refrigerante, batata e lanche, sim ou não? Também entendo. Mas aqui a escrita está dizendo, o refrigerante não está anunciado no texto. Por que colocou batata? Poderia falar só combo, né? Mas por que colocou batata? Porque diferenciou o tamanho da batata. Batata pequena, não é a batata média, não é? Se fosse só a batata, a gente entende que é a batata que vem, que é a batata média, certo? Mas não, colocou aqui batata pequena, por isso que escreveu batata e não escreveu refrigerante. Poderia ser um refrigerante pequeno? Poderia ser um refrigerante grande? Poderia. Mas aqui não escreveu refrigerante no texto, não está anunciado no texto. Ok. A última frase do cartaz representa uma ordem. Vejamos aqui a subjetividade da banca. Há quem entenda que a última frase seja esta daqui, baixe o app, que é o que eu entendo, já que a banca ainda está dizendo que representa uma ordem, ou seja, ela está falando sobre este verbo aqui. Baixe o app, está então o verbo no imperativo. E tendemos a dizer que o imperativo exprime uma ordem, né? Faça, beba, corra, nade. Porém, o verbo no imperativo, ele não exprime apenas ordem. Ele exprime ordem, sim, mas ele também exprime pedido, conselho, direcionamento, enfim. Então, não é apenas ordem. E aqui, baixe o app. Não é uma ordem, é um conselho. Baixe o app, se você quiser. É igual beba Coca-Cola, né? Da propaganda da Coca. Você vai beber a Coca? Não, é um convite. Beba Coca-Cola. Então, esta é a errada. A última frase do cartaz representa uma ordem? Não. Representa um pedido, um conselho. Esta daqui é a errada, certo? Um dos fatores que favorece a compra é o preço baixo? Sim. R$15,90, um pacotão desse, lanche, batata e refrigerante? Sim, é uma verdade. As dimensões das letras e números e as cores são elementos publicitários de valor? Sim, são elementos publicitários de valor. Veja, ainda que aqui eu esteja visualizando preto e branco,
e no exercício também saiu preto e branco, aqui está dizendo o quê? Que são elementos publicitários, cores, números, letras, são elementos publicitários que emitem valor, que fazem com que você olhe dando valor àquilo, certo? Então, sim, é uma verdade. Alternativa C de cheirosa, olha lá. Você acertaria essa questão, sim ou não? Conte para mim. Outra grande diferença são os modelos textuais. Veja, a VUNESP ela traz textos grandes, enquanto a FGV traz textos de uma linha, textos bem curtinhos. Não que é sempre assim, óbvio que é um padrão aí de 90% das provas, textos grandes da VUNESP, textos curtinhos da FGV. Tem provas da FGV que nem textos aparecem, né? Aparecem já diretamente o que a banca exige. Mas olha, dentro do texto da VUNESP, o fenômeno do narcogarimpo, eu tenho uma interpretação explícita ali, eu consigo retirar os elementos do texto. E dentro da interpretação da FGV, eu preciso interpretar, fazer deduções, buscar com mais detalhes. Vamos fazer isso juntos? Olha lá. Primeiro vou aqui para a questão. Segundo o texto, a associação entre o garimpo e o narcotráfico na região da Amazônia Legal é o quê? Incerta, se baseia no fortalecimento da estrutura logística, envolve o garimpo legalizado, faz com que os garimpeiros se tornem os principais fornecedores ou é estimulada pelo Estado? Vamos ver no texto. Eu já deixei negritado aqui para facilitar aqui a nossa comunicação, mas veja, para encontrar essa resposta eu precisaria ler o texto inteiro. E aqui, esse narcogarimpo, ele é estabelecido, veja, pesquisa publicada no começo de 24 pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que facções criminosas como o Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho passaram a utilizar a estrutura logística estabelecida para a extração de ouro em Roraima, no Pará, para desenvolver atividades como a venda de drogas. Veja, aqui eu já tenho essa associação do narcogarimpo. E abaixo, a pesquisa identificou que membros de organizações criminosas vendem drogas para o consumo da população local e atuam como segurança armada de garimpeiros. E aí, então, na pergunta estava: a associação entre o garimpo e o narcotráfico faz com que os garimpeiros se tornem os principais fornecedores de entorpecente entre a população da região? Não, eu peguei a errada aqui, vou na certa. Aqui. Se baseia no fortalecimento da estrutura logística do narcotráfico, isso daqui estava explícito ali no texto, eu deixei negritado, e na oferta de segurança a garimpeiros, que eles fazem a segurança, então ali estava explícito. Agora, faz com que os garimpeiros, deixa eu excluir essa daqui, já que eu fui aqui pro direcionamento errado. Faz com que os garimpeiros se tornem os principais fornecedores de entorpecente entre a população da região? Não, foi bem claro ali que são os traficantes, né, e não os garimpeiros. Eles fazem, inclusive, a segurança dos garimpeiros. Não são os garimpeiros que são os principais fornecedores. É estimulada pelo Estado? Nós não lemos o texto inteiro, mas nada se fala sobre isso. E envolve o garimpo legalizado e o clandestino, com foco no primeiro tipo, visto que ele possui relações com o Estado? Também não. A relação é clara do tráfico, da oferta do ouro, inclusive, né? Essa estrutura logística do narcotráfico para ofertar, então, essa relação do ouro com a droga, né? E é incerta? Não, infelizmente não, ela é certa, visto que os pesquisadores não relatam quais seriam exatamente os ganhos para o narcotráfico desta região. Então, eles direcionam aqui no texto, enfim, cidades, locais, quem faz o quê, e nós temos com facilidade, com tranquilidade, uma única opção aqui. Já para a FGV, o texto é de uma linha, e você precisa fazer inferências, fazer deduções, olhar uma a uma, fazer exclusões. Mas por ser uma linha só, às vezes a gente ganha mais tempo aqui em uma linha da FGV do que em um textão da VUNESP. Vejamos então. Considere a frase a seguir. Os gatos sabem o momento que os seus donos vão acordar e os despertam 10 minutos antes. Assinale a afirmativa que a interpreta corretamente. Veja, o possessivo seus equivale a dos gatos. Vamos lá. Os gatos sabem o momento em que os seus donos de quem? Donos deles,
vão acordar. E os despertam. Despertam quem? Os donos. Quem desperta? Os gatos despertam os donos. 10 minutos antes do quê? De acordarem, certo? Eu já ouvi falar isso, que é verdade mesmo. Não sei se você tem gato. Mas eu já ouvi que o gato acorda o dono mesmo. E aqui, o possessivo seus equivale a dos gatos? Veja. Sim, os seus de quem? Os donos dos gatos. Aparentemente é essa. Vamos ver as outras. O pronome em os despertam se refere a gatos? Os despertam, não. Despertam quem? Os donos. Os despertam. Despertam os donos. Se refere a donos. O verbo despertam mostra uma ação dos donos? Não, mostra uma ação dos gatos. A frase mostra que os gatos são superiores aos cachorros? Olha lá. Extrapolação, subjetividade. Aí vem, eu gosto de gato, é realmente. Não, eu gosto de cachorro, não é. Então aqui extrapola, nada a ver. O advérbio antes se refere a antes de dormir? Não, o advérbio antes se refere a antes de acordar. Então, a alternativa A realmente seria a correta. Mas olha, uma questão da FGV, um textinho bem curtinho, um pouco mais simples do que a da VUNESP, que tem um textão, né? Apesar de ser fácil encontrar a resposta também, né? Neste caso aqui, nesta comparação, aqui na FGV, nós iríamos mais rápido, certo? Apesar de que a FGV às vezes apresenta textinhos mais complexos. Mas antes de seguir aqui para a terceira diferença, quero apresentar a você, então, os nossos cursos www.mikeschool.com.br. Nós somos especialistas nos concursos da PM. Veja, temos mais de 6.000 alunos aprovados nos nossos 8 cursos preparatórios. Agora nós temos também a pós-graduação. Então, se você quer estudar, venha para a família Mike School. Este time está preparado para recebê-lo. Soldado, cabo, sargento, olha lá, CH, CBF e o nosso mestre Naka aqui, né, com CAO, CSP. Esqueci de falar aqui do Barro Branco, certo? Então venha para o time que mais aprova candidatos. Para a terceira diferença, seguimos flexibilidade. Gente, qual banco é mais flexível? E essa minha flexibilidade, ela se refere a recursos. Isso mesmo, eu sou a dona do recurso da língua portuguesa. Não me canso de dizer, porque português não é matemática, gente. Não há vergonha nenhuma a um professor de português dizer que fará recurso, errar questão. O professor não pode errar. Aquilo que é óbvio, ok. Mas aquilo que temos várias possibilidades, várias teorias, nós temos diversos gramáticos. Os gramáticos, eles não entram em consenso com relação a teorias. Imagine as bancas. Imagine os professores. Então, assim, lógico que existem regras que são regras, mas há sempre uma brechinha que pode ser encontrada. E a gente segue tentando, né, minha gente? Agora aqui, ó, no ano passado, por exemplo, na prova de soldado PM, a FGV cancelou uma questão de português, que durante a correção, está aqui no meu canal, correção, soldado PM, a questão de número 4 da prova tipo 4, eu falei para vocês, olha, se vocês erraram essa questão, faça então esse recurso, porque aqui a banca diz, né, que a descrição é realizada com o caráter físico e no texto aparece um caráter não físico, que ela fala que a casa era simpática, né? Tinha cômodos simpáticos e simpatia não é uma característica física. Então, a banca cancelou essa questão, soldado de 24. E a FGV se mostra mais flexível do que a VUNESP. Nesta última prova do CFO, ela cancelou 3 questões, nenhuma de português, mas ela cancelou 3 questões, ou seja, ela se mostra subjetiva, porque quando ela se coloca ali como uma banca que aceita o recurso, ela entende que a questão estava frágil em algum sentido. Então, há essa subjetividade explícita, mas há essa flexibilidade. Não que a gente tenha que depender de recurso, a gente estuda para não depender de recurso, mas eu estou falando da diferença das duas bancas. Já a VUNESP não lê um recurso há anos. Eu acredito que em 2006 foi o último recurso que a VUNESP acatou.
Depois ela se mostrou totalmente inflexível, mesmo errando. Ela não dá o braço a torcer. Então não queira depender de recursos. Justamente por isso, estude para passar e não para recursar, certo? Olha aqui um recurso que eu fiz no CSTAPM do ano passado, que é explícito. Veja, trouxe até uma teoria do Béchar aqui para mostrar para vocês que é exatamente igual está na alternativa. Assinale a alternativa em que o trecho destacado é sujeito da oração. Aqui, olha, a banca considerou a alternativa C, que realmente tem. Diante dela e toda a contemplá-la está um guerreiro estranho. Quem está? Um guerreiro estranho está diante dela a contemplá-la. Veja, aqui eu tenho um sujeito, ok. Mas aqui eu também tenho. E a banca não aceitou. Por quê? Na oração subordinada comparativa, geralmente não repetem certos termos. Veja aqui, ó, segundo Evanildo Bechara, não repetem certos termos já existentes na sua oração principal, que são facilmente subentendidos. E ele dá um exemplo exatamente igual da alternativa. Um homem pode saber mais do que muitos sabem. Olha aqui na alternativa. A morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu mais rápida que a corça selvagem corria. Exatamente o mesmo exemplo. Só que aqui a corça selvagem também é um sujeito, porque o verbo está oculto, está implícito aqui, está subentendido, conforme Bechara diz. Então está muito claro que há duas alternativas possíveis. A também seria possível, a corça selvagem também é sujeito. E a banca ignorou solenemente. Ok, Vunesp, segue o baile. Só para dizer a você que esta é outra grande diferença. FGV e Vunesp, o padrão. Veja, gente, muitos alunos falam para mim, professora, vamos fazer esse recurso, os trechos não estavam destacados. A FGV tem esse padrão de pedido. Segmentos destacados não significa segmentos sublinhados. O destaque que a FGV faz são aqui, olha, com estas barras. Eu gosto dos sonhos do futuro mais do que a história do passado. Isso daqui está explicando o tempo pode ter um parto difícil, mas não aborta nunca. É uma correlação. Então, o destaque, os segmentos destacados aqui não são sublinhados. Tomem cuidado. Há também na FGV esses mesmos termos, os segmentos destacados, com termos sublinhados. Mas ela não vai anular por conta disso. Desistam, ok? É um pedido, é um modo de pedido da FGV. A quinta grande diferença entre as duas... Ah, calma, que eu já estava esquecendo de falar sobre corretas e incorretas. Uma grande diferença entre as duas. A Vunesp, ela pede muito o que é correto. De acordo com a alternativa, correta é tal, correta é tal. A FGV, ela faz uma variação entre correta e incorreta. Então, ela coloca uma correta, outra incorreta. Uma correta, outra incorreta. Não sempre, tá? Há essa tendência. Mas isso pode confundir, de certa forma, porque você estava ali buscando a correta e de repente você tem que buscar a incorreta. Daqui a pouco você volta para a correta. Então, isso pode trazer certa estranheza, enfim, pode até fazer com que você erre alguma questão por conta disso. Então, é um padrão de pedido da FGV, fique ligado. E por fim, então, a quinta grande diferença é a subjetividade, que a FGV é extremamente subjetiva, ela se aceita sim, mas não precisamos endemonizar a banca, ela é uma excelente banca, obviamente, quem sou eu para falar, mas há controvérsias e muitas discussões com relação a essas teorias. Por exemplo, uma questão de Sargento do ano passado, em que grande parte dos candidatos colocaram lá alguém e ninguém. Mas a banca não considera alguém e ninguém opostos. Ela está dizendo aqui, ó, quais são antônimos entre os segmentos destacados. Olha os destacados novamente, não tem destaque. Eu que destaquei em negrito aqui, viu? Não tem sublinhado, não tem destaque. Mas para a gente visualizar que alguém e ninguém aqui são termos opostos por todos os dicionários, inclusive o dicionário de antônimo. Antônimo de alguém, ninguém. Antônimo de alguém, ninguém. Encontraremos, mas a banca considera antônimo de ninguém todo mundo. Não tem ninguém, todo mundo estava lá, não tinha ninguém. Então, é subjetivo. E ela não vai aceitar recurso, porque é também, né? Então, pode ser todo mundo? Pode, também. Tinha alguém lá? Não tinha ninguém. Tinha alguém lá? Todo mundo estava. Então, pode ser também. Agora, ela considera o quê? Olha,
passado e presente. Há questões análogas da FGV. Então, a gente sempre procura, né, quando vai fazer algum recurso da FGV, alguma questão análoga a ponto de fazê-la entender que ela cobrou aquilo ali em outra questão, enfim. E que há, inclusive, para essa questão, mas ela não aceitou o recurso. Então, não dependemos de recurso, estamos aqui para ver as diferenças entre as bancas, mas para te alertar que não adianta ficar brigando com a FGV na hora da prova. Entender o padrão dela, entender o perfil da banca é a melhor solução, e para isso cá estou. Dentro dos cursos há atualizações, há aperfeiçoamento com as bancas assim que publica o edital. Então, se você é nosso aluno, certamente estará bem subsidiado por mim com a FGV, tá bom? Não tema, você não precisa temer. O grande segredo é estudar a teoria, estudar para qualquer banca. E, ao final, quando publicar o edital, você será afinado ali com as características de cada uma. Mas nos nossos cursos, você estuda para qualquer banca, certinho? Siga-nos nas redes sociais, Professora Juliana de Cássia, meu Instagram. Dicas diárias, hein? Valiosas, com resoluções de exercícios. Siga também a Matemática Mike, nosso perfil oficial da Mike School. Acompanhe-nos nas redes sociais, entre em nosso site, conheça nossos cursos e seja aprovado no concurso que você deseja. Um forte abraço, fique com Deus e até mais. Bye, bye.